Está connosco em estúdio o advogado Manuel Nobre Correia, a quem agradecemos a presença. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos começar por explicar aos nossos espectadores que tipo de crimes estão aqui em causa e se são de difícil investigação. Bom, de acordo com aquilo que é o comunicado da Polícia Judiciária, estarão em causa 4 crimes. O crime de fraude na obtenção de subsídio, que é um crime que evidentemente implica o fornecimento de informações falsas ou informações não correspondentes à realidade para a obtenção de um subsídio ou subvenção. É um crime que, se não estou em engano, é punido com uma pena de 1 a 5 anos. O crime de fraude fiscal qualificada, que é um crime em que se tenta ocultar um rendimento sujeito à tributação, portanto tenta-se alterar a realidade tributária. Um crime de branqueamento, que é, digamos, voltar a introduzir no comércio jurídico legal o proveito de uma atividade ilícita. E, finalmente, um crime de abuso de poder por parte dos funcionários que terão usado das suas funções, das suas prerrogativas funcionais, para beneficiarem um terceiro ou a si próprios. Estes crimes são todos eles crimes bastante graves, com molduras penais bastante extensas. Basta dizer que o branqueamento em uma moldura penal pode ir até aos 12 anos. E são crimes cuja investigação necessariamente se revela complexa, porque não existem normalmente indícios evidentes da prática do crime. Aquilo que é necessário fazer é recolher toda uma série de indícios e depois concatená-los de forma a se chegar a uma conclusão que houve a prática de um ato ilícito. Normalmente a criminalidade económica ou financeira é aquela cuja investigação se revela mais difícil do ponto de vista de obtenção de provas e indícios. E como é que este alegado esquema terá sido montado? Bom, de acordo com aquilo que resulta do comunicado da Operação Meteoro, aquilo que é dito é que eram criadas, portanto, isto são subvenções atribuídas para projetos que se presume não corresponderem à realidade, ou total ou parcialmente, ou seja, é financiamento vindo da comunidade, por intermédio do FEDER, e aqui em Portugal por intermédio do Compete 2020, para financiar projetos que não corresponderiam a uma atividade económica real, ou seja, ou então parcialmente, não é? Obter-se-ia o financiamento sem que depois o projeto correspondesse à criação a que se referia a sua obtenção. Agora, como é evidente, para fazer isto é necessário uma estrutura montada que permita ultrapassar, digamos, os requisitos legais, nomeadamente criar empresas, arranjar custos ou gastos para as empresas, fornecedores para essas empresas, apresentar projetos com base em faturas pro forma, etc, etc. E nesse sentido não poderá haver aqui ainda um outro crime que tenha a ver com a falsificação de documentos? Com certeza que sim, mas para já é isto que está em cima da mesa. O crime de falsificação de documentos, neste caso, pode existir porquê? Porque a falsificação de documentos não é apenas forjar um documento, é colocar um conteúdo juridicamente relevante num documento que vai ser utilizado, embora o documento não tenha sido forjado. O conteúdo é que não corresponde à realidade, e isto corresponde também ao crime de falsificação. Agora, eu devo dizer uma coisa, não temos muitas informações, mas pelas informações que temos, aquilo que seria feito seria a criação de uma rede de empresas fictícias, que é aquilo que é aqui a suspeita, rede de empresas fictícias essas que criariam artificialmente um projeto que teria custos, eles próprios artificiais, para se poder beneficiar do subsídio, eram apresentados para serem credíveis ao ponto de poderem ser subsidiados, e após a obtenção do subsídio, esse subsídio não seria canalizado para gastos reais de um projeto económico, bem entendido, mas sim desviado por outros fins, nomeadamente o enriquecimento direto do património dos envolvidos. Que consequências pode ter tudo isto para o Estado português? Bem, para já é uma imagem péssima que se passa perante os nossos parceiros europeus, perceberem que ainda em 2024, eu recordo-me dos idos dos anos 80, final dos anos 80 e 90, em que houve razoavelmente descobertas, um número de fraudes grandes com fundos europeus. Em 2024 já se esperava que houvesse mecanismos de controle que permitissem descortinar no meio dos projetos financiados pelos fundos comunitários aqueles que seriam reais e aqueles que são
Parece-lhe que não há? Seria aqui necessário haver mais mecanismos de controlo ou mais fiscalização, uma vez que voltamos a ver, de facto, suspeitas, pelo menos, de se houver fraude? uma atividade da parte do funcionário público, que está ele próprio encarregue de verificar o cumprimento dos requisitos, se houver cumplicidade desse funcionário, obviamente que não há mecanismo de fiscalização extra que vá resolver a situação, porque é o próprio funcionário que está no exercício das suas funções a colaborar com os agentes da atividade ilícita no sentido de procederem a essa obtenção, a essa criação do tal projeto fictício. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que devia haver, digamos, uma camada de fiscalização extra que verificasse E como é que isso poderia ser feito? Mas isso tem dois pesos e duas medidas. Porquê? Por um lado, nós queremos agilizar os procedimentos. E há empresas que já se queixam de burocracia excessiva. E há uma burocracia excessiva. Nós somos muito pouco práticos. Porquê? Porque as nossas exigências são de tal maneira minuciosas, muitas vezes é extremamente difícil cumprir uma empresa de pequena dimensão a candidatar-se a estes fundos. Porquê? Porque exige um conhecimento, um domínio técnico tão grande, não é uma mera acesso a um site, percebe? Portanto, em que se preenchem dados, é necessário sim produzir documentos que as pequenas empresas não têm, ou as empresas de pequena dimensão não têm capacidade para tal. Por um lado temos isto. Por outro lado temos a necessidade de haver uma supervisão sobre a atividade das entidades que concedem o subsídio, que seja ela própria suficientemente fácil de aprender para se perceber que os subsídios estão a ser entregues não para uma concretização, mas sim para beneficiação de algum particular indevidamente, claro. Muito bem, Manuel Nobre Correia, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.